Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Estamos estudando essa obra maravilhosa que é o Homem Integral, né? A psicografia é do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Iniciaremos hoje o terceiro capítulo, A Busca da Realidade, e o tema de hoje é Autodescobrimento. Vamos lá, a busca da realidade, né? Nós vamos tocar no assunto autodescobrimento, consciência ética, religião e religiosidade. Autodescobrimento. O esforço para a aquisição da experiência da própria identidade humanizada leva o indivíduo ao processo valioso do autodescobrimento. Enquanto empreende a tarefa do trabalho para a aquisição dos valores de consumo, isola-se, sem contribuir eficazmente para o bem-estar do grupo social no qual se movimenta. Os seus empreendimentos levam-no a uma negação da comunidade, a benefício pessoal, esperando recuperar esta dívida, quando os favores da fortuna e da projeção lhe facultarem o desfrutar do prazer, da aposentadoria regalada. As suas preocupações giram em torno do imediatismo, da ambição, do triunfo sem resposta de paz interior. A sociedade, por sua vez, ignora-o, pressentindo nele um usurpador. De alguma forma, é levado ao competitivismo individualista, criando um clima desagradável. A sua ascensão será possível mediante a queda de outrem, mesmo que eu não deseje. Torna-se assim um adversário natural. O seu produto vende na razão direta em que aumentam as necessidades dos outros, e a sua prosperidade se erige com consequência da contribuição dos demais. Não cessam as suas atividades na luta pelo ganha-pão. Naturalmente, esse comportamento passa a exigir, depois de algum tempo, que o indivíduo se associe a outro grupo, formando uma empresa maior ou um clube de recreação, ignorando-se interiormente e buscando sem cessar as aquisições de fora. A ansiedade, o medo, a solidão íntima tornam-se-lhes habituais, uma de cada vez, ou simultaneamente, desgastando, amargurando. O homem, pela necessidade de afirmar-se no empreendimento a que se vincula, busca exigir o máximo, aspirar por ser o número um, e logra-o, às vezes. A marcha inexorável do tempo, porém, diminui-lhes as resistências, solapando-lhe a competitividade, sendo substituído por novos competidores, que o deixam à margem. Mesmo que ele haja alcançado o máximo, os sócios atuais consideram-no ultrapassado, prejudicial à organização por falta de atualidade. E os filhos concedem-lhe postos honrosos, recreações douradas, lucros, desde que não interfira nos negócios. Ocorre-lhe a inevitável descoberta sobre a sua inutilidade, isto produzindo-lhe choque emocional, angústia ou agressividade sistemática, em mecanismos de defesa do que supõe pertencer. Pode continuar? O homem realmente não se conhece, identifica e persegue metas exteriores, camufla os sentimentos enquanto se esfalca na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. A experiência... Aqui tá bom? Tá, só para a gente dar uma amadurecida no texto, né? Porque essa proposta aí de autodescobrimento é algo que a gente já está estudando há muito tempo, né? Inclusive, estudamos o livro Autodescobrimento em Busca da Verdade, né? Interior. E aqui Joana toca, né, nessa questão anteriormente a essa obra, né? Porque esse texto aqui antecede o livro. E é que ela já fala dessa necessidade de autodescobrir-se. Só que nesses primeiros parágrafos, a Joana está fazendo uma espécie de preâmbulo. O que ela está dizendo aqui? Ela está falando do homem que vive para fora. Então, tudo isso que ela colocou aqui, todos esses parágrafos que ela está falando e descrevendo, é a nossa vida cotidiana para fora, para o externo. É a nossa necessidade de realização externa. Então, quando a gente nasce, nós somos imbuídos dessa necessidade de se realizar.
mas é uma realização que é sempre voltada para o mercado, é sempre voltada para o profissional, é sempre voltada para fora. Você tem que crescer e vencer na vida. É isso que as pessoas falam para nós, né? Quando nós somos crianças, jovens e adolescentes. É isso que os pais falam. Mas o que é vencer na vida? Vencer na vida é vencer no mercado de trabalho. É isso que eles estão querendo dizer, né? E toda a nossa educação, ela é pautada nessa questão financeira. Você tem que estudar, passar no vestibular, ter uma profissão, se sustentar, ter sua casa, etc. Essa é a realização de fora. Só que Joana vai descrevendo essas realizações e ela vai dizendo que chega no momento em que o ser humano se sente vazio, não se sente realizado. Ele conquista todos esses valores, ele vai de encontro a todas essas buscas externas e, no final das contas, ele se sente solitário e ansioso. Como ela coloca no parágrafo um pouco acima, que a Flavinha leu aqui, deixe-me ver se eu consigo resgatar aqui, onde ela fala um pouquinho da ansiedade. Ela diz assim, olha, a ansiedade, o medo, a solidão íntima tornam-se-lhe habituais, uma de cada vez ou simultaneamente, desgastando, amargurando. O homem, pela necessidade de afirmar-se no empreendimento a que se vincula, busca atingir o máximo, aspira por ser o número 1 e logra-o às vezes. O que ela está querendo dizer aqui? Ela está querendo dizer que a gente se realiza para fora, mas dentro a gente desenvolve esses complexos. Aí eu tenho a minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha profissão, eu tenho minha vida confortável e daqui a pouco eu me descubro ansioso, daqui a pouco eu me descubro sozinho, daqui a pouco eu percebo que eu sou solitário, que eu tenho poucos amigos, que eu não desenvolvi tal coisa, que eu tenho uma fobia disso e daquilo. Ou seja, o que são essas problemáticas que a nossa sociedade hoje vive nessa intensidade? É a descoberta do vazio. É o indivíduo que entendeu que todas as conquistas dele foram para fora, mas ele não se descobriu. Ele não se realizou dentro da sua essência. E Joana de Anjos tem uma obra chamada Entrega-te a Deus. Essa obra, eu acho ela maravilhosa, e sempre eu cito ela aqui em alguns momentos, porque é uma obra que Joana escreve justamente para esse indivíduo não realizado. Esse indivíduo que conquistou o mundo externo, mas não conquistou a si mesmo. E é por isso que o título é sugestivo, Entrega-te a Deus, porque é Deus, a consciência de Deus, não é Deus no sentido teológico, não, né? É Deus no sentido que o Espiritismo nos apresenta, é que nos realiza, é que nos preenche, né? Essa consciência da vida que a gente chama de Deus. E Joana, nessa obra, ela tem uma frase que eu acho muito bonita. Ela diz assim, o ser conquistador das estrelas ainda não logrou autoconquistar-se. O que ela está querendo dizer? Que as nossas conquistas todas foram para fora. Os indivíduos já conseguiram explorar a natureza, os animais, a ecologia, os sistemas, as galáxias. Então, a nossa exploração foi sempre para fora. Mas chegou um momento que a gente se descobriu depressivo. Chegou um momento que a gente se descobriu com crise de ansiedade. Chegou um momento que a gente se descobriu com transtorno de pânico. E aí a gente percebe que o indivíduo não se descobriu, não se encontrou, né? E aí é nesse momento que a Joana vai dizer lá no finalzinho do texto que a Flavinha leu, ela diz assim, o homem realmente não se conhece, identifica e persegue metas exteriores. E Jesus já dizia que o reino do céu não vem com aparências externas, né? Então, só para fazer aqui um apanhado do geral acerca dos parágrafos. Agora eu deixo vocês à vontade para fazer as colocações dentro das especificidades que lhe chamaram a atenção. Carlitos, eu acho que esse vazio que acontece na vida da gente, das pessoas, né, de todo mundo,
Eu acho que isso se deve ao fato de nós sermos seres espirituais, vivendo numa experiência carnal. Então, a gente chega aqui, se aprofunda no materialismo, e essa turbulência, eu acho que isso acontece com todo mundo, independente da classe social, independente de onde esteja no mundo, nos quatro cantos do mundo, eu acho que essa turbulência são os burilamentos, né? Bem aqui chamou a atenção uma coisa bem aqui, ó. Ocorre do inevitável, descoberta sobre a inutilidade. Todo mundo vai passar por esse momento de baixa, onde a gente tem um auge, a gente está trabalhando, a gente faz várias coisas, vai para a academia, e a gente vai se ver no momento onde a gente gostaria de continuar com aquele ritmo de vida, mas a gente não tem mais condições físicas, ou às vezes a gente não tem condição financeira de manter tudo que a gente tinha, academia, mais isso, mais aquilo, né? E vai acontecer o choque emocional, angústia, ou a pessoa vai responder em agressividade. Eu conheço muitas pessoas em uma terceira idade que se encontram revoltadas, não são desgostosas com essa fase da vida. Acho que gostariam de ter tido um outro caminho, assim, um outro momento nessa fase, né? E não só de família, de vínculos, financeiro e de vitalidade, logicamente a vitalidade vai mudando, né? Mas eu acredito que é bem isso, é porque nós não somos daqui, nós estamos aqui e a gente vive para o externo, não olha para dentro e aí os burilamentos vão acontecendo, né? É exatamente isso, porque como você fez esse enfoque, por exemplo, a pessoa que vive muito para a academia, para o estético e etc., né? Eu tenho amigos que, por exemplo, todo dia eu já tenho aquele famoso ranço, né? Que a gente chama, para não dizer ódio, a gente chama ranço, que é a suavização do ódio, né? Então, assim, já tem aquele ranço, porque eu tenho um amigo que todo dia é só story de academia, 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 academia. A vida dele ou dela é academia, né? E aí a gente todo dia olha, é a mesma posição, fazendo as mesmas coisas, é a mesma foto, porque é a mesma pose no mesmo local e é a mesma pessoa. Então não mudou nada, né? Então, o que é esse indivíduo? Ele está só vivendo para fora. O dia que esse corpo deteriorar, porque ele vai deteriorar, isso faz parte do fatalismo biológico, aí o indivíduo entra nesse surto. Por quê? Porque o objetivo da vida dele era o corpo, era a estética, era malhar, era estar bem dentro da estética que ele busca. Essa era a meta de vida. E quando o corpo começa a degenerar, a velhice começa a aparecer, o reumatismo, a osteoporose, as doenças naturais, aí o indivíduo deprime, porque ele não se preparou para isso. Porque ele achou que ele ia estar o tempo inteiro jovem, porque ele não entendeu que aqui na vida tudo é efêmero, no sentido de que tudo passa, nada é permanente, entende? O indivíduo que viveu para ganhar dinheiro lá na sua empresa, entendeu? O dia que ele não puder mais estar ali, ele deprime, porque ele botou todas as fichas dele naquele trabalho. Aí a gente vai colocando os nossos projetos de vida para fora. A gente vai projetando a nossa felicidade, como diz o poeta Vicente de Carvalho, aonde nós não estamos. Porque a gente projeta a nossa felicidade aonde nós não estamos, ou aonde nós não permaneceremos. Entende? E aí, o dia que a gente precisar mudar, aí todo o nosso psicológico ele entra em colapso, porque nós não nos preparamos para isso. Nós não nos preparamos para essa mudança. Daí o Espiritismo ser esse grande tratado de educação moral em nossas vidas, porque ele nos prepara para duas coisas maravilhosas, que é a morte e é a vida espiritual, que é o nosso caminho. Entende? Então, a gente vive numa sociedade onde ele nos prepara para a dor, para o sofrimento, para a perda, para a frustração. O Espiritismo nos prepara para tudo isso. E por isso a gente deveria ser mais amadurecido enquanto espíritas, porque a gente tem uma proposta de vida que nos prepara para encarar as perdas, as frustrações, a dor e a morte.
Agora, quando você está negando tudo isso, porque é isso que as pessoas estão lá fora negando, ninguém quer falar dessas coisas, e você está vivendo sua vidinha fútil, materialista, etc., quando você ser atravessado por essas fatalidades que faz parte da vida de cada um, aí você perde o chão, você perde a base. Agora, o indivíduo que viveu na vida entendendo que aqui é uma passagem, que nós não somos daqui, e interiorizou isso e não projetou sua felicidade para as coisas daqui, aí ele vive melhor dentro dessa mudança da vida, dentro dessa fluidez que a vida nos exige, né? Não que a gente vá ficar totalmente bem, mas pelo menos a gente não vai mais psicotizar e nem surtar. Pelo menos isso é o que se espera, né? Então, por quê? Porque nós já tínhamos um preparo antes, pelo menos para entender essa realidade. Então, é nesse sentido que a gente não se conhece. Por que a gente não se conhece? Porque você não entendeu, meu amigo, que você não é um cidadão do mundo. Você está no mundo, mas nós não somos cidadãos do mundo material que eu me refiro. Nós estamos aqui atravessando uma experiência. E cada um tem uma durabilidade. Mas daqui a pouco nós seremos convidados a outras realidades. Entende? E aí a gente precisa de entender isso, de amadurecer isso. E quando você entende que a sua realidade é espiritual, que a sua proposta no mundo aqui é outra, não é só ganhar dinheiro ou não é só ganhar músculo na academia, ou não é só namorar, beber, farrear, quando você entende que a finalidade da vida aqui é outra, aí com certeza a gente lida com mais segurança, a gente amadurece, porque você se descobre, você se entende, você se situa na vida. E todas essas pessoas que estão vivendo apenas o externo, o hedonismo da vida externa, é alguém que não se conhece, que não entende a sua realidade, e quando atravessar as durezas da vida, é alguém que não vai ter resistências para conseguir atravessar com facilidade. Carlito, falando desse extremo do externo, né, a gente vai pegando essas coisas e colocando na gente, até para ver se diminui algo que a gente esteja sentindo, alguma tristeza. Então, você vai em busca do externo, aí você vê que quando você consegue tudo isso, você está cheio de coisas grudadas em você, títulos e um tanto de coisa, e você está infeliz. Aí você entende que o autoconhecimento ele também ajuda a tomar decisões mais conscientes, né? Não vai ser qualquer coisa que vai me deixar feliz, né? Não vai ser qualquer ação que eu vou fazer que vai me deixar feliz. Aí a gente pensa assim, mas fala-se no autoconhecimento tem pouco tempo, né? A palavra, né? Mas Jesus já falava do autoconhecimento, né? Há mais de 2.000 anos atrás já falava dessa renovação íntima, dessa entrar no seu quarto íntimo, refletir, né? Estar com você. E o autoconhecimento ele te deixa mais resistente, né? Eu acho que ele te prepara, igual a gente está falando sobre isso, seguindo a sua linha de raciocínio, ele te prepara para poder não se livrar das dores, mas sim passar por elas mais, com mais resistência, né? Certamente, porque é isso que nos distingue. O que nos iguala é o sofrimento, né? O sofrimento é que nos iguala, porque todos nós sentimos dores, né? E na hora da dor nós somos todos iguais, independentemente das nossas diferenças. Mas o que nos distingue no processo é a forma como você reage a ela. Isso é que te faz diferente. Ou seja, todos vamos sentir, por exemplo, a dor do luto. Todos nós vamos sentir, uma vez que atravessemos por esse processo. Agora, como nós iremos reagir diante dela é o que vai nos distinguir, porque cada um vai reagir dentro da sua maturidade, dentro das suas experiências espirituais.
Então, um pode psicotizar, entendeu? E gritar, e bravejar contra Deus, e o outro pode ser mais resiliente, sofrer, mas sofrer resiliente, entendendo o processo, ou pelo menos buscando entender. Então, é como cada um reage à sua maneira. Eu até lembrei aqui de uma anedota que o Raul Teixeira conta, eu dou já a palavra para o Léo, né? Que ele foi no velório, e foi real isso que aconteceu, né? Mas ele conta com um ar de humor. E ele foi num velório e tinha uma moça que tinha perdido, parece que um pai, alguma coisa nesse sentido. E ela chorava, chorava demais, e dizia que ela queria ir junto com ele, que ela queria ir, que era para Deus levar ela também. É aquele escândalo que a gente conhece, né? Quando chegou na hora do sepultamento, né? Ainda era daquela forma mais antiga, né? Que se enterrava, né? E aí ela acabou escorregando e caiu dentro da cova. E aí, quando ela cai dentro da cova, ela começa a gritar: Senhor, me tira daqui, me tirem daqui, pelo amor de Deus. Ou seja, rapidamente ela mudou a proposta, né? Antes ela estava querendo ir. Depois que ela caiu na cova, ela queria sair. Então, olha como nós somos infantis, como a gente não se conhece, né? Então, quando ela estava dizendo eu quero ir, era um indivíduo superficial. Mas a partir do momento que ela caiu lá no buraco e ela se viu ali diante de também ser enterrada, ela descobriu que, na verdade, ela não queria ir coisa nenhuma, porque ninguém quer ir. Essa que é a grande verdade. E isso é o que? É se conhecer, é você se entender. É o autodescobrimento, é você se analisar. Kardec pergunta para Santo Agostinho, ele diz assim: nós sabemos a beleza dessa máxima. Agora, o que nós não sabemos é como conseguir esse autodescobrimento. E aí o Espírito dá várias dicas, e a primeira delas é interrogar a consciência. Então, é se interrogar, se questionar, né? E se pôr à prova através do outro, né? Porque quando a gente está na convivência com o outro é que a gente melhor se conhece. Porque é na convivência com o outro que a gente vai ter as nossas reações. E nós vamos nos conhecendo através das nossas reações, como a gente reage. Aí é nesse momento que a gente vai se descobrindo, diante das situações, né? Então, às vezes, a gente diz assim: eu já estou preparado para a morte, para morrer, né? Eu vejo muitos espíritas dizerem isso, mas quando estão com um problema, uma doença, psicotizam. Então, isso demonstra o quê? Que o indivíduo não se conhecia, mas a partir daquela experiência, ele pode ter a oportunidade de se conhecer e se aperceber: olha, realmente, eu estava enganado. Né? Então, quantas pessoas dizem: eu vivo muito bem sozinho, né? Eu não preciso de ninguém. E, no final das contas, quando encontra alguém que faz um cafuné, a pessoa já está morrendo de amores e apaixonada. Então, isso revela o quê? Uma profunda carência que estava camuflada por um discurso de autossuficiência, que é outra mentira que a gente conta para si mesmo, que ninguém é autossuficiente. Todos nós carecemos uns dos outros. Então, é nesse processo que a gente vai se conhecendo e se descobrindo. Eu passo a palavra para o Léo, que está na vez. Carlito, interessante, porque eu ia entrar justo nesse ponto da questão dos relacionamentos, né? Eu vivi longos relacionamentos, né? Namorei uma menina 7 anos, aí terminei, iniciei outro namoro, mais 7 anos, e sempre assim, né? Sempre relacionamentos longos. E quando eu terminei um relacionamento, eu fiquei muito mal, muito para baixo, e com uma sensação de vazio extremo, assim, sabe? E ao ponto de sentir dor física, sabe? Da falta, né? Da companhia dela, da família dela e tudo. E aí vai de encontro ao que a gente está estudando, porque esta menina em específico, ela com pouco tempo, acho que com menos de 30 dias, ela já tinha conhecido outro rapaz, já tinha começado a namorar, e eu não compreendia, né? Eu falei: mas onde está o amor que ela revelava ter por mim, né?
não era isso tudo, né? E aí, mais tarde, me veio uma explicação sobre isso que eu achei muito interessante, que normalmente, cada ser ele dá foco em uma determinada área, né? No meu caso, eu dou muita atenção à questão da relação, né? De uma relação amorosa então, quando houve o término, eu sofri muito. Na verdade, eu não me conhecia sozinho, porque desde os, sei lá, uns 16 anos eu estava sempre namorando, né? Terminava, já iniciava outro namoro. E só depois de algum tempo que eu fiquei um tempo só e fui realmente me conhecer sozinho, né? Como sou eu só, né? Sem essa dependência, sem essa muleta, né? De uma relação. E a explicação que eu achei interessante, porque eu fiquei com esse questionamento, que ela parecia que não sentia o amor que eu sentia por ela. Depois a gente vai descobrindo que nem é um amor, né? Mas é uma dependência, vamos colocar assim. Por fim, o que aconteceu? Quando a avó dela desencarnou, ela foi no fundo do poço, ela foi ao extremo do sofrimento sabe, foi muito duro para ela. E a explicação que eu recebi foi exatamente que cada ser ele dá atenção, ele põe a sua atenção em uma determinada área. Ela tinha uma atenção muito grande com os avós. A partir do momento que esses faltaram, é como se tivesse faltado o chão debaixo dela, né? Então ela sofreu muito nesse momento, né? Eu sofri com a perda dos meus avós, mas não tanto, né? Eu fiquei muito sentido e faço prece por eles, mas não sofri tanto. Mas quando eu terminei o relacionamento, eu sofri bastante. E aí a explicação foi essa, é que cada um vai colocar a sua atenção, né? Alguns, por exemplo, perdem o trabalho e aquilo para ele é o fim do mundo, ele não consegue ficar um período sem trabalho, né? É muito duro esse golpe, né? Alguns até cometem o suicídio, né? Nesse pico do sofrimento, acaba não se controlando, né? E achei interessante esse ponto, assim. Carlito, você está no mute. Obrigado, Adani. E baseado nisso, a gente vai se descobrindo, né? Em que sentido? Isso que você falou é interessante, de que cada um foca em um setor específico, né? E esse enfoque fala de nós, né? Então, por que eu foquei nesse setor e não foquei naquele outro, né? Por que isso aqui me causa um mal tão grande e esse daqui foi tão suave? Então, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com as minhas experiências de infância, de vidas passadas, sei lá, né? Então, o que isso comunica comigo, né? Então, é nesse processo que a gente vai se estudando, vai se apercebendo, vai se entendendo, né? E aí a gente vai precisando também do outro nesse processo, para que a gente também não faça falsos julgamentos, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho também diz assim, mas será que a gente não pode falsear esse julgamento de si mesmo? Porque o avarento se acha econômico, né? Então, às vezes, a gente falseia esse processo. E aí o Espírito Agostinho diz que existe uma didática que é infalível, né? Se esse comportamento que nós estamos fazendo a gente transferisse para o outro e a gente julgasse esse mesmo comportamento no outro, equivale dizer que ele também não se aplicaria para nós, porque Deus não tem duas medidas, diz o Espírito, né? Então, é aquela velha máxima de Jesus, né? Não faça ao outro aquilo que não gostaria que o outro fizesse. Essa é a medida para a gente se avaliar e saber aonde a gente está acertando e aonde a gente está errando, para ir se corrigindo, né? E também ir se descobrindo através do outro. Porque tem gente que diz assim, eu sou muito paciente, eu sou uma pessoa muito paciente, calmo e etc. Mas, às vezes, é uma pessoa que vive mais sozinho, não tem muito contato com outras pessoas. Agora, coloca ele num ambiente hostil. Será que ele vai continuar calmo? Será que ele vai continuar sereno?
Será que isso tudo é real? Então, a gente só vai se conhecendo à medida que nós vamos nos experimentando na vida. Sem experiência, não tem autoconhecimento. Ninguém se autoconhece lendo livro. A gente lê o livro para ter o roteiro, né? Mas a gente só se conhece através das experiências. Só isso. Agora a Márcia quer falar, né? Pode falar, Márcia. Pois é, eu estava aqui pensando no que foi dito, em algumas frases que eu já tinha refletido também a respeito, e seria bom você aclarar aí com outros pensamentos. Por exemplo, a frase: o autoconhecimento te deixa mais resistente para passar pelas dores, por exemplo. Eu fico imaginando assim, quando foi dita essa frase, eu lembrei lá daquela experiência que o livro Memórias de um Suicida fala, né? Naquela etapa em que, não lembro qual dos personagens é levado a um auditório, a um local com várias outras pessoas, aí ele é levado lá para frente, acho que é o Camilo, não sei, um deles, e se coloca uma tela ou é um capacete na cabeça dele para ele ir descobrir, porque ele sempre negava que ele não era isso ou aquilo, e ele vai descobrindo o que realmente ele fez, como ele realmente vê a vida, como ele realmente é. E aí vem essa frase: o autoconhecimento te deixa mais resistente para passar pelas dores. Mas o autoconhecimento, saber se o julgamento que tu faz de ti é falso, está falseado, saber que tu é uma pessoa raivosa, que tu não lida direito com a raiva, por exemplo, não te deixa, eu imagino que não te deixa mais resistente, mas sim te deixa olhar quem tu és, e o somatório disso, com o que se lê nos livros, como tu disse há pouco, com o que de mais elevado tu tem de bagagem, pode te fazer olhar como um comparativo, querer alcançar aquilo que tu ainda não é, para te poder dar os próximos passos, porque só eu saber que, por exemplo, eu sou raivosa, ou sou impaciente, ou qualquer coisa nesse sentido, não vai me tornar mais resistente, ou não vai me tornar melhor do que eu já fui, mas sim, sabendo que eu sou raivosa e eu procurar o conhecimento, o livro, o esclarecimento, o psicólogo, ou o que quer que seja que me ajude a dar os próximos passos, é que vai me tornar mais resistente, não? Adorei as considerações. Essa frase está aqui no texto, o autoconhecimento te deixa mais resistente, ou é você que está querendo engatar uma discussão? Não, foi uma das frases, por exemplo, que a Aldenir disse, e que não só a Aldenir, isso é uma frase recorrente por aí, o autoconhecimento clássica, te deixa melhor e tal, sabe? Certo. Mas aí eu vou aclarar essa tua dúvida em um viés, Márcia, para que você possa colocar essas duas posições, você trouxe duas posições, mas essas duas posições elas se conjugam em uma única. O autoconhecimento te deixa mais resistente no sentido de que o autoconhecimento te tira da posição de vítima. Então, quando é que nós somos vítimas? A gente se coloca na fragilidade da vítima, quando a gente não se conhece. Porque quando você se conhece, você se percebe ou se apercebe que você está implicado na situação que antes você achava que você era vítima da vida ou das pessoas. Depois que você se conhece, você percebe que você também está implicado na situação. Implicado em que sentido? Que você também colaborou para que isso acontecesse em alguma medida. E aí, quando você vai se conhecendo, você vai percebendo que você está implicado em tudo aquilo que acontece na tua vida, então a responsabilidade não é só dos outros, você também tem uma cota de responsabilidade diante das situações que te acontecem, positivo ou negativamente, e isso te deixa mais resistente,
porque você sai dessa posição de vitimismo. Porque quando a gente não se conhece, a gente se fragiliza pelo vitimismo. Esse é que é o processo. E aí eu pego o exemplo maravilhoso que tu trouxe, do livro Memórias de um Suicida, que corrobora muitíssimo com isso que eu estou te falando. Porque até então, o que esse espírito específico, que são dois que passam por esse processo mais contundente, né? É o Agenor Penalva, e esse que você fala, se não me falha a memória, é o Amadeu Ferrari. Se não me falha a memória, o nome dele é assim. Então, quando ele faz uma regressão de memória, o que primeiro aparece? Ele teve um câncer. E porque ele teve um câncer na boca, se não me engano, é na região da glote, ele desenvolve esse câncer e ele tem poucas condições financeiras para tratar esse câncer. Então, o que ele faz? Ele dá um golpe no banco que ele trabalhava, e aí ele dá esse golpe, aí depois ele é descoberto, e mediante ser descoberto e correr o risco de ser preso, ele se suicida. Quando ele chega no mundo espiritual, ele acalenta essa posição de vítima dentro do seu inconsciente. Entende a lógica que eu estou trabalhando, né? É a lógica do inconsciente. Ele acalenta a posição de que ele é vítima, porque ele teve um câncer, porque ele fez isso em detrimento de que ele precisava. Então, é essa posição que o indivíduo vai acolher. Quando ele pega essa capacetada, quando ele faz essa regressão e vai mais fundo no processo, o que os espíritos revelam para ele? Que na vida passada ele era dono de escravo, na anterior a essa, e que ele levou uma jovem ao suicídio, uma escrava jovem da sua fazenda ao suicídio, e quando o pai lhe foi advertir acerca do processo, ele mandou cortar a língua do escravo. E aí, quando ele toma ciência disso, o que acontece com ele? Ele sai da posição de vítima. E quando ele sai da posição de vítima, naturalmente ele ganha mais resistência para crescer, porque ele se implica nas consequências da própria vida. Entende? Aí a gente se descobre amadurecido. Aí a gente avança, porque eu entendi que tudo que acontece na minha vida, eu estou implicado também. Que o determinismo não é só uma imposição, ele é uma consequência. Consegue entender? Porque a gente entende determinismo como imposição divina, mas determinismo é consequência de livre-arbítrio. Entende? E aí, quando a gente se implica nisso, aí a gente sofre, porque claro que o sofrimento ele aparece, porque a gente se desilude, mas ao mesmo tempo a gente se fortalece para avançar. Porque a gente entende que só depende de mim. Eu tenho que ir mais para frente. Eu me coloquei nessa situação e eu tenho que sair dela. E aí a gente ganha uma espécie de fortaleza através do autodescobrimento. Então, quando nós somos infantis ou não nos conhecemos, tudo a gente está sempre culpando as pessoas. É culpa do governo, é culpa dos nossos pais que não nos criaram, que não nos amaram, que nos deram para adoção. Coitado dos pais, eles são os primeiros a levar a culpa de tudo, né? Os pais. É o indivíduo que não se conhece. A culpa é do chefe, da minha vida ser assim, a culpa é do marido, que é um alcoólatra. Ou seja, a gente está sempre querendo um culpado para a gente jogar as nossas frustrações. Mas quando você entende que você está implicado em tudo isso que acontece na tua vida, aí a gente sai do vitimismo e ganha fortaleza, né? A gente ganha uma segurança e diz assim, não, a responsabilidade é minha. Então, se a responsabilidade é minha, eu me coloquei nessa situação, eu vou sair dela. Então, é bem nesse sentido que o autoconhecimento ele vem nos engrandecer. E aí corrobora com a segunda alternativa que tu trouxe. É bem nesse momento que eu me fortaleço, saindo do vitimismo, e passo a encontrar referenciais seguros para modificar, para avançar, para ir mais para frente. Eu não sei se tu consegue entender essa ligação que eu estou tentando fazer, mas esse é o viés da nossa vida. E o Espiritismo, quando ele vem e diz assim para nós, que nós temos outras existências, quando ele fala da reencarnação, quando ele fala da lei de causa e efeito,
ele está nos implicando no processo da nossa vida. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, você é o autor da sua vida. Você está implicado em tudo aquilo que te acontece, direta ou indiretamente. Em outras palavras, você é responsável. Você tem uma cota de responsabilidade. Pode não ser toda, mas você tem alguma. Entende? Você é responsável também por isso. E quando a gente ganha essa responsabilidade através da maturidade, aí a gente ganha também resistências para avançar e superar os desafios. Porque você entende que você também participou do processo. E uma vez que você participou, cabe somente a você sair. Você é herdeiro de si mesmo, né? Exato. E a história do... Eu entendi a primeira fase que tu explicaste de ganhar, de sair do vitimismo, e a segunda de ter um referencial para poder crescer, mesmo porque se tu sair da ilusão que tudo é culpa do outro, conseguir enxergar que tu está implicado naquilo, que tu tem responsabilidade e não tiver um referencial para tu caminhares para frente, tu pode entrar num processo de culpa. E nisso, né, a culpa pode te corroer, não te deixando progredir, né? Exatamente, perfeito. Esse é o link. Porque se você, a partir do momento que você se descobre e você não tem referenciais para você seguir adiante, você vai querer se autopunir através do processo de culpa. Porque a culpa, ela é uma espécie de autopunição psicológica. E os espíritos, eles vêm de encontro a essa proposta da culpa, né? A Joana fala muito contra a culpa, porque, na verdade, a culpa ela é a raiz de todos os nossos processos, de todos os nossos complexos psicológicos. Então, a gente não... E a Joana diz uma coisa que eu acho muito bonita. Ela diz assim, 2 coisas que futuramente deverão ser extirpadas do nosso vocabulário. Isso é Joana de Anjos que fala. E as 2 coisas que ela diz que a gente tem que retirar do nosso vocabulário é culpa e pecado. Duas ideias que nos atrasam demais, né? Você não é culpado, você é responsável. A ideia de responsabilidade te implica na situação, mas no sentido de que você fez, você corrige. Você pode corrigir. Então, nós somos responsáveis no sentido de que a gente pode alterar. Entende? De que essa situação ela pode ser modificada. Porque aquele que se culpa é aquele que se pune. Ele não se dá, vamos dizer assim, o indivíduo que tem consciência de culpa, ele não se permite uma segunda oportunidade. Ele só quer se punir. E quando a gente se sente responsável, aí a gente vai mais para frente, a gente corrige, a gente, como é que eu posso dizer, impulsiona o processo. E por isso que muitas vezes a gente precisa esquecer, porque o esquecimento, às vezes, é o suavizador da consciência de culpa, muito embora ela ressume inconscientemente, através de uma depressão, através de uma fobia, através da ansiedade. Tudo isso são resquícios de culpas inconscientes alimentadas destas e de outras existências. E o pecado, que é a ideia de... O que é o pecado? É algo que você cometeu que não tem mais reparação. Essa é a ideia do pecado, ou seja, porque o pecado leva a culpa, né? Você cometeu um pecado. O que é o pecado? É algo que você fez e você vai ter que ser punido por isso. E essa punição é eterna. E aí a gente tem que extirpar isso, porque nós não pecamos, nós nos equivocamos, né? A ideia do equívoco em detrimento do pecado, e a ideia da responsabilidade em detrimento da consciência de culpa. Não no sentido de querer aliviar para a gente e dizer assim, então a gente agora não vai mais se responsabilizar por nada, nesse sentido, né? Mas não é no sentido de aliviar, é no sentido de nos dar possibilidades de avançar, de não ficar limitado, preso àquilo que já passou.
E por isso a gente volta e tem novas experiências, a vida dá novas experiências. Bem, eu errei bem aqui, tudo bem, como é que eu posso me redimir disso agora? Né? O que eu vou fazer para reparar isso com as ferramentas que eu tenho hoje? Então, é nesse sentido que a Joana fala da gente tirar essa ideia de culpa e essa ideia de pecado, para que a gente não se aprisione nesse processo aí que você tocou, Márcia. Então, você se descobre implicado no processo da vida, mas, ao mesmo tempo, você encontra ferramentas seguras para ir adiante. E nisso o Espiritismo é maravilhoso, porque ele nos implica no processo e ele nos dá a referência, que é Jesus, né? O modelo e o guia. Aqui a referência para você seguir agora. Vai, meu filho, deslancha agora. Então, é mais ou menos nesse processo. A Ramona, ela não está podendo participar por causa do áudio, mas ela está participando no chat. Deixa eu ler só o que ela escreveu aqui. O conhecer leva à transformação. Em outro momento, ela fala. Por isso que eu falo que sou responsável por tudo que me acontece. E eu preciso aprender com isso. Só para poder ler a participação dela. Exato. Então, essa implicância leva ao aprendizado, né? O que eu vou aprender de tudo isso para eu avançar, para eu não fazer mais, para eu me corrigir, né? Então, é nesse sentido. Ao invés de eu ficar preso no vitimismo, então na consciência de culpa, como eu posso modificar? Como eu posso fazer diferente? E tudo isso levou as grandes almas a avançarem. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do Divaldo Franco. O Divaldo, em vidas passadas, já fez um monte de coisa negativa, né? Foi suicida, foi médium que não seguiu a doutrina. Isso serviu para que ele se implicasse no processo e hoje fosse o que ele é, o embaixador da paz, o mensageiro da paz, né? O Chico Xavier, na encarnação passada, queria direitos autorais das obras que ajudou Kardec a compilar na condição de médium que era. E aí, quando veio como Chico Xavier, ele teve que doar-se aos espíritos, entende? Ele não, como ele sempre disse, né, e sempre dizia, os livros não me pertencem, pertencem aos espíritos, e ele teve que renunciar a tudo. Mas isso foi por conta de quê? Por conta de algo que ele se implicou no processo e isso serviu para que ele avançasse. Porque o que a gente chama de resgate nada mais é do que superação de si mesmo. Só que essa palavra que é pesada. Outra que a gente tem que tirar também, né? Resgate, vamos tirar do vocabulário. O fulano está resgatando. Ai, que coisa mórbida, né? Resgate, né? Uma coisa bem... Parece que a gente está assim... Não é... A gente está expandindo, porque o que é o resgate? É a expansão. É superar a si mesmo. Então, todas as vezes que a gente está resgatando algo, a gente está se superando em detrimento daquilo que nós fomos. E isso é bonito. Isso é extraordinariamente lindo. Então, a gente tem que se aproveitar disso para a gente crescer e avançar. Então, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, eu vou colocar o livro aqui novamente para a gente continuar com o livro. A experiência, em qualquer caso, é um meio propiciador para o autoconhecimento, em razão das descobertas, quem seja aquele que tem a mente aberta aos valores morais internos. Ela demonstra a pouca significação de muitas conquistas materiais, econômicas e sociais diante da inexorabilidade da morte, da injunção das enfermidades, especialmente as de natureza irreversível, dos golpes afetivos, poder defrontar-se desestruturado, sem as resistências necessárias para suportar as vicissitudes que a todos surpreendem. O homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando-o com os bens inesgotáveis do espírito. Necessário recorrer a alguns valores éticos e morais, a coragem para decifrar-se, a confiança no êxito, o amor como manifestação elevada, a verdade que está acima dos caprichos ceitistas e grupais,
que o pode acalmar sem o acomodar, tranquilizá-lo sem o desmotivar para a continuação das buscas. Conseguida a primeira meta, uma nova se lhe apresenta, e continuamente, por considerar-se o infinito da sabedoria e da vida. É do agrado de algumas personalidades neuróticas fugirem de si mesmas, ignorarem-se ou não saberem dos acontecimentos a fim de não sofrerem. Lei do engano. A fuga aturde, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos estes estado de sofrimento. O parto produz dor e recompensa com bem-estar, ensejando a vida. Isso aí é verdade, que eu pari. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que liberta. Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismos desculpistas ou de escape constitui o passo inicial. Édipo, na tragédia de Sófocles, deseja conhecer a própria origem. Levado mais pela curiosidade do que pela coragem, ao ser informado que era filho do rei Laio, a quem matara, casando-se com Jocasta, sua mãe, desequilibra-se e arranca os olhos. Cegando-se, foge à sua realidade, o autodescobrimento, e perde-se incapaz de superar a dura verdade. A verdade é o encontro com o fato que deve ser digerido, de modo a retificar o processo, quando danoso, ou prosseguir vitalizando-o, para que se amplie a benefício geral. Quiser que eu pare, Carlito, fala aí, tá? Ignorando, o homem se mantém inseguro, evitando aceitar sua origem, tomba no fracasso, na desdita. Ademais, a origem do homem é de procedência divina. Remontar os pródomos da sua razão, com serena decisão de descobrir-se, deve ser-lhe um fator de estímulo ao tenta-me. O reforço da coragem para levantar-se quando caia, o ânimo de prosseguir. Se surgem conspirações emocionais que o intimidam, fazem parte do seu programa de enriquecimento interior. O autoencontro enseja satisfações estimuladoras, saudáveis. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, porque é a missão natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher os resultados bons. Certamente... Tá bom, ótimo. Esse texto aí é bem longo, né? Esse texto da Joana. São quase 4 páginas, né, Aldemir? É, sim, esse é bem longo. São 3 páginas e mais um pedacinho. Olha só, esse início aí é bem aquilo que a gente já discutiu. Eu vou pegar aqui a partir do parto, né? Que a Flávia chamou a atenção da Flávia. Foi natural, Flávia, teu parto? Foi natural, graças a Deus. Não foi cesárea, desculpa. Ia ser natural, mas aí Luana me ajudou, se enrolou no cordão umbilical, muito parceira essa minha filha. E Arthur, eu já tinha aprendido, eu cheguei lá, já disse, doutor, bora logo marcar essa cesárea, que eu não quero mais sofrer. Então, tu não viveu o parto real, né? O parto real, foi um semi-parto. Olha só, então, essa ideia do parto, isso daí já é até socrático, né? Porque o Sócrates, dizem as lendas, né, que a mãe dele era parteira, e aí quando ele desenvolveu o método chamado de maiêutica, né, que é o método de parir uma ideia, né, de conceber um conhecimento, um entendimento, um discernimento sobre a vida. Então, aqui a Joana fala que o parto produz dor, né? O que é o parto? É você ter consciência de si mesmo, né? Então, quando a gente está nessa tentativa de conscientizar-se, é doloroso. Por que é doloroso? Porque você precisa deixar uma coisinha fundamental. Você precisa tirar o ego do centro, você precisa tirar o egoísmo para você poder se conhecer. Porque enquanto o egoísmo estiver dominando a nossa personalidade, nós vamos para as fugas psicológicas, que a psicanálise chama de mecanismo de defesa. O que é o mecanismo de defesa do ego? São as fugas que o ego encontra
São as barreiras que o ego forja para você não se conhecer na sua intimidade. E enquanto o ego estiver dominando, nós estaremos totalmente desconhecidos de si mesmo. Nós só iremos nos conhecer a partir do momento em que a gente fizer essa transposição, tirar o ego do centro e colocar o self na linguagem junguiana, né? Colocar o Deus gerenciador no centro. O que é colocar Deus no centro, gente? É você entender as leis divinas, é só isso. É só isso que é colocar Deus no centro. Porque que é Deus? Deus é as leis. Isso é Deus operando. E o que é colocar as leis no centro? É você entender as leis de causa e efeito, é você entender a lei de progresso, é você entender que você não é o dono do mundo, é você entender do fatalismo biológico, é você entender que uma hora você está em cima, daqui a pouco você está embaixo, é você entender que tudo que você faz volta para você. E aí, a partir do momento que a gente vai entendendo esse mecanismo natural da vida, aí a gente vai deixando de ser egoísta. E aí, a partir do momento que a gente vai deixando de ser egoísta, egocentrado, nós vamos eliminando as resistências do ego e nós vamos se conhecendo. E aí nós vamos desenvolvendo aqueles valores que o cristianismo tanto prega: humildade, caridade, perdão, porque só exerce esses valores que se conhece. Eu nunca vi uma pessoa iludida de si mesmo ser humilde. Ela acha que ela é humilde, mas ela não é. Ela acha que ela é caridosa, mas ela não é. Ela está barganhando, porque ela ainda não se conheceu, ainda não se entendeu. Então, a gente só vai desenvolvendo esses valores reais, como a Joana até fala aqui logo mais acima, ela diz que nós carecemos de desenvolver esses valores. Aí é a partir do momento que a gente vai se conhecendo, a gente vai deixando de ser egoísta. E aí a gente vai deixando Deus gerenciar. A gente vai entendendo que a vida não depende só de nós, que nós não somos donos da vida, que eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque tudo o que eu fizer vai ter uma consequência para cima de mim. Aí eu vou começando a me organizar no mundo. Eu vou passando a respeitar mais as pessoas, eu vou passando a trabalhando valores dentro de mim, e assim eu vou me conhecendo, vou me melhorando e vou avançando. E esse é o processo. E por isso é doloroso, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Por isso causa dor. Porque arrancar o ego do centro, gente, é muita dor. É muita dor tirar o ego do centro. Então, esse é o mecanismo que nós temos que fazer. Deixa eu tentar me encontrar aqui no texto, que eu estou meio perdido, desculpa. Então, é um mecanismo que a gente precisa fazer. Mas, como diz Joana, depois do parto, o que acontece? A gente tem as compensações, né? Nós somos convidados à vida. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. A gente se libera, se liberta. Porque a maior liberdade é quando a gente está em consonância com as leis de Deus. Essa é a maior liberdade, é quando Deus está no centro. Aí nós somos livres. Por que nós somos livres quando Deus está no centro da nossa personalidade? Porque nós não temos mais consequências com a lei, nós não temos mais compromissos com a lei. Enquanto o ego está no centro da nossa personalidade, a gente está só se complicando com a lei divina. Depois que a gente coloca Deus no centro, aí a gente não se complica mais. Porque a gente entende que se eu agredir fulano, eu serei agredido mais ali. Se eu trair, eu vou ser traído. A lei de Talião aí, né? Se eu minto, alguém vai mentir para mim. Se eu sou corrupto, eu vou receber corrupção, eu vou estar diante de corruptos.
E aí, quando a gente vai entendendo, a gente vai deixando de se comprometer com a lei, vai crescendo, vai avançando e vai ganhando liberdade, de fato. Então, essa é a beleza do autoconhecimento que nos vai libertando. Ela diz assim: examina as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismos desculpistas ou de escape, seus mecanismos de defesa. E ela traz a questão do Édipo, que eu achei maravilhoso isso aqui, que a gente até falava no estudo passado sobre mito, né, Aldeni? E como o mito tem a verdade, né? E olha só essa mitologia grega, antiga, essa história do Sófocles, tão atual, né, que fala tanto da nossa personalidade, que todo mundo conhece essa tragédia edípica, que é até baseado nela que o Freud desenvolve toda a psicanálise, que é o Édipo que casa com a mãe, mata o pai, né? Toda aquela tragédia ali que a gente mais ou menos já ouviu falar, e no final das contas, o que acontece com ele? Ele arranca os olhos no sentido de que ele não quer deparar-se com a realidade. É igual nós, que não queremos enxergar as coisas tal como ela é. A gente não quer viver dentro da realidade, nós queremos viver dentro da fantasia. E por isso a gente sofre, porque a gente fantasia. A gente fantasia tudo, gente. É o tal do romantismo. Né? O romantismo não no sentido de relacionamento. O romântico, aquele que romantiza a vida. Entende? E nós, espíritas, caímos muito nesse romantismo. A gente romantiza demais o desencarne, a gente romantiza a caridade, a gente romantiza o perdão, a gente romantiza a vida espiritual, entendeu? Nos grupos de estudos espíritas, eu vejo as pessoas falando de desencarnação, de mundo espiritual, como se fossem coisas tão simples. Ah, desencarnar. Eu vou desencarnar tranquilo. Quando eu chegar lá do outro lado, desencarnar é tão fácil. Aí eu vejo que essa pessoa nunca leu Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, nunca leu A Crise da Morte, de Bossano, porque aí a gente vai entender. E nunca leu aquele livrinho do Chico Xavier chamado Voltei, que é do Frederico Figner, que é o irmão Jacob, né, pseudônimo. O cara era espírita, o cara ajudou muita gente e ainda assim sofreu agonias terríveis na hora do desencarne. Mas os espíritas do nosso centro vão desencarnar todos em paz. Porque a gente está na ilusão, a gente está se iludindo. Entende? E aí é nesse sentido que a gente tem que se conhecer. Pô, mas o que eu tenho para desencarnar em paz? Eu sou apegado. Eu traio minha esposa. Entende? Eu sou apegado a carro. Eu adoro beber. Como que eu vou morrer em... Entendeu? É aí que a gente tem que se entender e se conhecer. Eu sinto ódios monumentais, aqui eu me lembrei do meme. Eu sinto ódio, ainda não perdoei aquele meu amigo do centro espírita que me ofendeu, meu companheiro de crença, eu não consigo perdoar. Como que eu vou desencarnar em paz? Eu sou presidente, eu sou arrogante. Eu sou palestrante, eu sou arrogante. Eu não aceito a opinião do outro. Como que eu vou desencarnar em paz? Eu vou desencarnar perturbado. Entende? É esse que é o autoconhecimento que a gente tem que ter. Eu sou muito desprendido. Aí a pessoa faz uma viagem, 2 dias, está com saudade da cama. Entende? Porque eu não consigo dormir sem minha cama e meu travesseiro. Entendeu? E aí a gente se acha desprendido. Olha como nós não nos conhecemos, né? Então, é nesse sentido. Pode falar, Léo. Não, eu comentei que tem gente que carrega o travesseiro. Fala, não, sem o meu travesseiro eu não durmo.
Pois é, sem o travesseiro não dorme, é desprendido. Lá no centro espírita ele é desprendido. Mas para onde ele vai é com o travesseiro. Entendeu? Olha que loucura. E aí a gente, meu Deus, alguma coisa está errada. Então, o quê? Falta de conhecer a si mesmo. Falta de conhecimento. Então, a gente arranca os olhos para não se ver, para não se aperceber, para não se entender. Entende? E aí a gente precisa se deparar com a realidade de que nós somos. Ela diz aqui mais abaixo, a verdade é o encontro com o fato que deve ser digerido de modo a retificar o processo, quando danoso, ou prosseguir vitalizando para que se o amplie a benefício geral. Digerir. Digerir é você, como é que eu posso dizer, se habituar ao fato, né? É você dissecar o fato, é você identificar e analisar, para você poder corrigir ou você ampliar se for positivo, né? Dar mais vitalidade a ele se for positivo. Aí eu dou a palavra agora para vocês fazerem as considerações. Léo, por favor. É interessante porque nessa questão da gente, por exemplo, tem um problema para ser resolvido e nós acabamos, isso já aconteceu comigo muito, assim, às vezes eu finjo que não existe o problema, claro, não, a gente sabe que existe, mas a gente ignora, a gente deixa para depois, tenta para resolver na última hora, né? Isso acontece comigo com uma certa frequência, às vezes eu, né, está acontecendo hoje, né? Viajei e deixei muito para a última hora, achando que o tempo é elástico, né? Agora estou em apuros porque eu tenho que me virar aqui nos 30 para poder viajar amanhã. Mas é engraçado, eu conheço pessoas que eu também já vivi isso, né? De às vezes está vivendo uma situação que a pessoa tanto não quer olhar para aquela situação que vai para a cama dormir. Tipo assim, 2 da tarde, não, vou dormir, não quero pensar mais nada, né? E já aconteceu assim, de eu não querer saber e deixar para lá e mais tarde e comparando com a experiência de quando vem um problema, você vai e resolve rápido e você fica com a mente tranquila, você já não fica com aquela ruminando aquele pensamento do que você tem que fazer, do que você... Nossa, é uma sensação ótima. E às vezes eu me pergunto por que eu não tenho essa atitude com mais frequência, de agir rápido, resolver logo, né? E aí me questiono. E, claro, nós somos observadores, né, de quem está à nossa volta, e eu percebo isso muito em muitas pessoas também, né, de sempre postergar, sempre deixar para depois, coisas às vezes simples, né? Aquela situação, às vezes simples para mim, para o outro talvez não é simples, né? Mas que eu percebo que se a gente dá um pouco de atenção, se a gente resolve aquela questão rápido, a nossa mente fica leve depois, né? Fala, poxa, já está resolvido, já não tem que pensar mais nisso, vamos partir para a próxima, né? E é bem interessante esse ponto, assim, como que a gente acaba adiando algumas situações na vida. Carlito, você está no mute. Eu estou agora esquecendo muito desse microfone. O que isso fala de mim, né? Vocês me analisem agora. A gente ignora muito, se vê, e por isso a gente acumula problema, né? Porque Joana tem uma frasezinha que eu gosto muito, ela diz assim, problemas existem para serem solucionados. Parece muito óbvio, né? Mas a gente não entende assim, que parece que o problema veio para destruir com a nossa vida, né? Mas ele veio para ser solucionado. Se ele veio para você, é para você solucionar, meu filho. Entende? Ah, mas eu não vou dar conta. Não, como assim? Cadê a fé?
Tu não tem fé? O que a tua crença diz? Que Deus não dá nada que a gente não possa conduzir. Não é isso que diz a nossa fé? Então, se veio para você, é porque você tem condições, vamos lá. Entende? Só que aí a gente demonstra que a gente não crê muito naquilo que diz e não quer muito se ver, resolver as situações, e a gente vai acumulando, né? Acumulando processos. E chega uma hora que fica insustentável, porque você tem que resolver. E aí, nessa hora, é que a gente, trazendo aqui para a realidade da vida, né? É nessa hora que culmina na expiação. Porque o que é a prova? A prova são os problemas que a gente tem que resolver e a gente vai adiando. E aí a gente vai adiando, até que a gente cai na expiação. O que é a expiação? Agora você não pode mais correr. Não tem mais essa possibilidade. Entende? E aí você vai ter que enfrentar agora. Então, é assim que acontece na nossa vida. Se a gente fosse resolvendo essas situações, e que situações são essas, trazendo aqui para a nossa didática? Poxa, eu disse uma palavra que ofendeu o fulano. Por que eu não vou lá e peço logo desculpa para ele? Por que eu fico alimentando isso 20 anos? Por que eu espero morrer para não ter mais condições de voltar, para ficar perturbando fulano, porque eu não dei o perdão que ele queria? Entende? Aí a gente pode resolver tanta coisa mais rápido. Não, me desculpa. Entende? Perdoa, olha, eu errei bem aqui, eu não vou mais fazer isso. É assim que a gente vai resolvendo. Aí a gente vai acumulando, né? Até na hora que a gente adoece, que não aguenta mais. Então, a gente tem que ir se liberando. Aquela pessoa que a gente está guardando uma antipatia dela todo dia, aquela pessoa antipática, que todos nós convivemos com uma pessoa antipática. Quando nós não somos a pessoa, não é? Quando nós não somos o antipático. Todos nós convivemos com a pessoa antipática. Chega para ela e diz, olha, eu não gosto disso. Isso me faz mal. Tudo bem, você quer ser assim, você tem todo o direito de ser. Agora, eu não gosto, eu não acho legal. Pronto, esvazia. Mas aí a gente fica segurando, até na hora que adoece, né? Então, eu estou dando a ilustração dentro disso que você colocou, né, Léo? A gente poderia resolver tanto as pequenas causas logo, que a gente não precisaria aglomerar. Mas aí, pela nossa imaturidade diante das situações, a gente vai aglomerando as situações que vão virando problemas, e aí chega uma hora que lá na frente a gente tem poucas condições de dar conta. Então, tem muitas situações na nossa vida que a gente pode já ir solucionando a partir de agora. Mas aí eu dou a palavra para a próxima pessoa que está na vez. Ô, Carlito, falar sobre aquilo que incomoda, mas também saber ouvir, né? Sobre um processo de autoconhecimento, né? Exato, perfeito. Obrigado pelo complemento, Aldenir, porque é justamente isso, né? Porque quem fala também tem que ouvir, né? É isso. E eu acho tão interessante quando a Joana faz essa comparação do autoconhecimento com o parto, né? Porque auto se conhecer é doloroso, não é agradável você olhar para si mesmo e reconhecer que você não é tão legal, que você não é tão perfeito quanto você achava que fosse, né? Então, tomar consciência, né, de situações desagradáveis em nós pode impactar em algumas áreas da nossa vida. Por isso que é tão dolorido, né? E outra coisa, né? Aí a gente precisa ter, depois que sabe disso, a gente tem a oportunidade de melhorar ou não, né? Aí vai ter a alegria do final de ter o bebê quando a gente melhora
ou não, né? Aí está conosco. E quando ela fala também daquele caso do Édipo lá, eu acho tão interessante, né? Quando ele arranca os olhos para não ver tudo que ele fez, aí depois vem o Freud nos explicar sobre o mecanismo de defesa de negação, né? Que a gente nega a realidade e constrói uma realidade fictícia, né? Uma outra realidade ali no lugar. Aí a gente cai dentro disso que a gente está falando, né? Dessa discussão de mentir para si mesmo, não ser tão verdadeiro e etc. Perfeito, Aldeni. Adorei essa contextualização que você deu. Muito boa. E dentro dessa questão de querer agradar, eu acho interessante também, porque é justamente a questão do ego, né? Porque a gente quer ser amado o tempo inteiro, né? Então, quando alguém diz assim, pô, você não está somando aqui, ou isso que você disse não foi legal. Então, ao invés de você pegar isso para você aprender e crescer e se policiar, você se ressente. Entende? Porque o ego ressente-se. Por isso que eu disse que o autodescobrimento ele exige essa descentralização do eu, do ego, né? Porque enquanto ele estiver no centro, a gente vai criar mecanismos para fugir a essa realidade. Então, se aceitar, porque todos nós podemos ser desagradáveis em algum momento, né? Todos nós podemos fazer colocações positivas ou negativas. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está, né? Tem dias que a gente faz coisa boa, tem dia que a gente não faz. Então, quando você se reconhece nesse sentido, você vai aprendendo e crescendo com as suas experiências, né? Então, muitas situações às vezes acontecem que a gente não quer ouvir. Embora nós saibamos que nós trazemos dentro de nós, mas a gente não quer ouvir, porque a gente quer que o outro sempre nos idolatre, né? Nós queremos sempre ser amados, maravilhosos, etc. A mãe se ressente muito quando o filho se volta contra ela. Por quê? Porque ela acha que tudo que ela está fazendo é por amor. Mas, às vezes, ela está sendo excessiva, ela está sendo pegajosa, ela está sendo chata mesmo, ela está sendo uma série de coisas menos amorosa. Então, ela precisa de ouvir os filhos e entender, não, meus filhos estão numa fase que eu não tenho que invadir, né? Essa coisa de invadir, de querer saber de tudo. Não, tem momentos, até aqui eu não posso ultrapassar, que já é com o outro, né? Então, é ter esse entendimento, ter essa maturidade para poder olhar para si, entender, compreender as situações. Claro que a gente vai se ressentir no primeiro momento, porque entra a questão da dor, né? Que é o ressentimento, mas é trabalhar contra isso. É trabalhar contra esse ressentimento. Não, eu não posso me chatear com o Aldeni, ele me disse isso, eu fiquei chateado, mas o problema é meu. Eu tenho que resolver isso comigo, eu tenho que trabalhar isso comigo, porque, no fundo, ele está certo. Entende? É assim, e mesmo que não esteja, mas é a opinião do outro, eu tenho que respeitar. Então, é assim que a gente vai avançando e crescendo, né? E isso é doloroso em alguma medida. Carlito, engraçado que a gente está falando muito aqui de autodescobrimento e fazendo uma correlação com dor, é doloroso, é difícil. E eu lendo aqui uma frase do texto, diz que o homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que ele dorme em potencial, aguardando o desenvolvimento. O autodescobrimento também é para isso, gente, é para a gente descobrir o que está ali por desenvolver, né? Toda essa luz, todo um potencial que a gente bate muito mais na história do que precisa ser iluminado, no que é feio, no que é escuro, no que dói, e a gente tem ainda muito potencial aí por descobrir também, né, Carlito? Perfeito. E depois que você supera essa fase do sofrimento, né, que é a fase inicial, aí você entra nessa fase de, vamos dizer assim, de uma certa estesia, né, dessa felicidade,
E aí quando você chega nesse potencial, aí não dói mais. Isso é que é legal, é que não dói mais. Vai chegar uma hora que não vai mais doer. Porque você já vai ter entendido, porque o ego já não vai mais estar no centro, e aí não vai mais ser doloroso, porque você vai entender a maturidade do outro, você vai entender a situação do outro, entende? Você vai se colocar mais no lugar do outro, e aí não vai mais ser. Por que a gente precisa perdoar? A gente só precisa perdoar enquanto a gente se sentir ressentido. Quando eu não tiver mais ressentimento, não tem mais o que perdoar. Não já teve situações, por exemplo, de algumas pessoas chegarem e falarem assim para vocês: "Oh, me desculpa por tal coisa que eu fiz", e aquilo não afetou em nada vocês, que vocês cheguem e dizem assim: "Ah, mas não tem o que perdoar, isso é bobagem, passou, eu nem me atentei para isso". Ou seja, é nessa fase da não dor, porque aquilo já vai ser tão pequeno que não afeta mais. E por não afetar mais, não vai mais ter o que perdoar. Não vai mais ter o que reparar, né? Então essa fase é belíssima da vida. E aí sim, Márcia, nesse momento a gente está dentro desse potencial que nós todos temos dentro de nós, né? É Jesus ali de braços abertos na cruz e dizendo para Deus perdoar porque nós não sabíamos o que fazíamos, né? Em nenhum momento ele se ressentiu, né? Ele só teve comiseração. Então é bem isso aí. Porque o ressentimento é egóico, né? O ressentimento é do ego. Quando ele sai do centro, a gente passa a entender o outro, a fragilidade do outro, a se conhecer através da fragilidade daqueles que estão à nossa volta. E aí fica muito mais fácil, né? Aí não é mais doloroso entender o outro, compreender o outro, ajudar o outro, porque às vezes a gente diz assim: "Nossa, mas fulano só te maltrata e tu tá todo o tempo ali ajudando fulano". Para a pessoa egóica, egocentrada, você está se sacrificando, aquilo é um martírio. Mas para você que já entendeu a proposta da vida, aquilo é a realização da sua vida. Eu tenho que ajudar. Eu preciso de ajudar. Por que você tem que ajudar? Ele só te maltrata porque ele não tem ninguém, só tem a mim. Então eu é que tenho que ajudar. Olha que beleza, né? É a espiritualidade com a gente. A gente só dá problema para os espíritos, mas eles não desistem da gente. Entendeu? Por quê? Porque eles já não se ressentem mais com o que a gente faz. Os obsessores é que estão ressentidos, mas os de luz não. Os de luz estão tranquilos. Então, meus irmãos, é assim que funciona essa potencialidade na nossa vida. E o tomara que um dia a gente encontre esse manancial maravilhoso que vai nos dar apenas satisfação diante da vida e diante dos outros. Não mais sofrimento, nesse sentido aí de ressentimento, de dificuldade de vencer a si mesmo. Só para poder ler aqui o que a Ramone trouxe para a gente, ela colocou que assim, também falando do autoconhecimento: "Eu sou caridosa, sou egoísta, tenho os meus vícios, para tentar não ficar olhando para os dos outros, pois apontamos muito para os outros e esquecemos de olhar para nós mesmos. Olhar onde estou, aqui estou e onde eu vou". Ela fala isso. Muito bem. É isso, né, gente? Se ninguém tem mais nenhuma participação, vamos finalizar o nosso estudo de hoje, agradecendo, né, mais uma vez, essa reunião tão agradável, tão repleta de psicanálise, de psicologia, de espiritismo. Muito, muito bom, como sempre, né?
Quem pode fazer a nossa prece final?